Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Aqui é Liz Kimura, especialista em mapas mentais. E toda quarta-feira, às 15, eu abro uma live aqui no YouTube. E desta vez a minha convidada é a professora Andressa Silva, professora da Universidade Federal de Santa Catarina. E ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre a questão da docência dentro da educação infantil. Professora Andressa, por favor, né? Primeiro assim, seja muito bem-vinda, gratidão por aceitar meu convite. E eu queria te pedir para se apresentar um pouquinho para a minha audiência. Quem é a professora Andressa? Obrigada, Liz, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Eu sou professora de educação infantil, eu sou professora no Núcleo de Desenvolvimento Infantil, que é mais conhecido como NDI, que é uma escola de educação infantil federal. Existe há uns 40 anos, aproximadamente, na verdade, precisamente fará 42 anos no dia 8 de maio. Uau! E foi uma creche criada a partir do movimento feminista por mais creches ou por criação de creches que aconteceu na década de 70. Né? Quem trabalha na universidade ou é técnico ou é docente. Então, as mulheres técnicas, na época, é que organizaram esse movimento para a criação do NDI. Né? O NDI, até 2011, ele era só para filhos de estudantes, técnicos e professores. A partir dessa data, né, a partir desse ano, é que em 2012 começa a entrada que a gente costuma falar universal, né? Então, as crianças entram por sorteio e todas as crianças podem participar, não é mais limitado, né, aos profissionais que estão, né, diretamente ligados à universidade e estudantes. Entendi. E também algo interessante, né, desse espaço é o que justifica uma escola de educação infantil estar dentro de um campus federal, né? Nós fizemos o mesmo trabalho, o mesmo trabalho não diria, mas uma lógica também dos docentes da graduação, que é a tríade ensino, pesquisa e extensão. Então, todos os professores que trabalham ali com crianças são envolvidos em grupos de estudos, em grupos de pesquisa, e trabalham 20 horas com ensino, e as outras 20 são envolvidos com pesquisa e extensão. Então, isso é um diferencial, né? A formação, a boa formação dos professores, e essa dedicação contínua, né, aos estudos e à pesquisa. Entendi. E eu faço parte, né, desse grupo aí de professores, são 25 professoras. E como a minha especialidade é a técnica dos mapas mentais, eu vou aproveitar para ir mapeando nossa conversa, tudo bem? Eu vou compartilhar minha tela usando um software chamado FreeMind. Então, deixa eu ver. Aparece para você uma tela? Parece. Ok. Então, esse software aqui em cima está escrito FreeMind, que é, como o próprio nome diz, né? Ele é free, ele é gratuito. E nessa página em branco, então, eu consigo um mapa mental novo. Clicando nele. Tchan, 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 tchan. Aqui, agora apareceu. Então, todo mapa mental, ele é um formato não linear de organização de informações de maneira categorizada a partir de um tema central e dentro de cada categoria hierarquizado somente com palavras-chave, cores e imagens. E, então, para partir desse tema central, nossa conversa, eu acho que pode girar em torno da docência no ensino, na educação infantil? Na educação infantil. Ok. Docência na educação infantil. É na educação infantil. Ok. Bem, eu sou míope,
Então, eu vou aumentar um pouquinho. Ok. E aí, eu vou aproveitar para não deixar assim, tão comprido. Eu vou deixá-lo, o meu tema central, então, centralizado e um pouco menor. E salvar. Na primeira ramificação, eu vou aqui. Ok, vamos salvar. E eu gosto de me localizar no tempo e espaço. Então, eu tenho sempre uma primeira ramificação de dados, com informações de data, hora, local. Aqui vai anfitriã e convidada. Acho que é assim, convidada. Ok. Então, por exemplo, hoje... e como o mapa mental é uma hierarquia de informações, sendo que o tema parte tudo do tema central. Então, tudo que é próximo do tema central tem que ser hierarquicamente superior aos detalhes. Então, por exemplo, numa data, dia, mês e ano, a informação mais genérica que nós temos é o ano, no caso, 2022. Nós estamos no mês de abril. E hoje, a quarta-feira de hoje é dia 6. Então, eu também vou deixar aqui como quarta-feira. E o nosso horário aqui de início às 15 horas. Local, nós estamos aqui no YouTube. E a anfitriã de vocês é Liz Kimura, especialista em mapas mentais. E a minha convidada é a professora Andressa Silva. Como eu posso descrever, professora Andressa? Professora da universidade, docente. Pode colocar professora de educação infantil. Ok, então vamos lá. Professora de educação infantil. Então, reparem, quando a gente vai hierarquizar as informações, a gente coloca, por exemplo, a professora Andressa também poderia ser, além da educação infantil, ser do ensino superior, do ensino médio, do ensino fundamental. Então, educação infantil seria, assim, uma variante, né, da carreira de professora. E o nosso tema, então, a gente já tem aqui no centro, mas nada como aqui o famoso, eu vou digitar, docência na educação infantil. Ok, então, e a gente também precisa colocar imagens. Por isso que na coluna aqui da esquerda, uma das coisas que nós temos são, por exemplo, alguns ícones que podem nos ajudar a ilustrar as informações. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar um sorrisinho. A gente também podia colocar nossas fotos, né? E o tema eu vou deixar como essa folhinha de papel com um lápis. Então, assim, a gente consegue se localizar aqui no tempo, no espaço, no quem e no que, e salvar. Salvar, eu costumo dizer que Deus ajuda, mas se não salvarem o mapa, Liz Kimura não faz milagres. Então, me conta um pouquinho sobre esse seu interesse em educação infantil. Como que surgiu? Quando você é formada em pedagogia, é isso? Eu sou formada em pedagogia. Eu fiz, antes de pedagogia, 6 semestres do curso de Ciências Contábeis. Ciências Contábeis? Numa idade que a gente ainda está pensando sobre o que fazer, né? Uhum. E geralmente é imposto que a gente já decida. E a gente tem a vida inteira para decidir várias coisas, né? E então me interessava na época
época, trabalhar como administradora de empresas falidas. Olha só, com tão Nossa. pouca idade, é uma das coisas que me interessou. Até que o curso não era interessante e eu busquei algo que fosse um trabalho dedicado com crianças. Eu quero trabalhar com crianças. E aí os cursos mais acessíveis na época, né, e onde eu morava, na universidade, em Criciúma, era psicologia ou pedagogia. Na verdade, psicologia era numa universidade próxima, depois é que teve na universidade em Criciúma. E eu gostei mais do curso de pedagogia. Quando eu fui fazer a especialização, que foi um pouquinho depois, eu me formei em 2001, e em 2002 eu comecei uma especialização, foi quando eu me interessei por educação infantil, né? Uma especialização que, na época, a universidade trazia muitos professores de fora, e tinha acabado de chegar em Santa Catarina a professora Maria Isabel Leite, que é uma professora que veio do Rio de Janeiro, participou muito tempo de um grupo de estudos e pesquisa, foi professora da UERJ, da PUC, no Rio, e a PUC, no Rio, ela tem um grupo que tem um trabalho muito expressivo no Brasil, que é coordenado pela professora Sônia Kramer. Então, a professora Maria Isabel Leite veio desse grupo, né, teve toda uma formação nesse grupo, e depois ela foi para a Unicamp, ela terminou o doutorado na Unicamp e veio morar em Santa Catarina. Eu a conheci em 2003, quando ela foi, então, a minha coordenadora, a minha orientadora no trabalho de conclusão da especialização. E foi, assim, um divisor de águas, né, porque uma universidade pequena, no interior do estado de Santa Catarina, embora Criciúma, né, seja uma das maiores cidades aqui do estado, Santa Catarina é um estado pequeno, né, mas ter conhecido, assim, a Bebel foi um divisor de águas, porque ela ampliou muito o nosso horizonte, assim, de conhecimentos e uma imersão muito mais interessante, né, nos estudos, com mais rigor teórico, e foi nos possibilitando muita experiência cultural, que é fundamental na formação de professores e que ainda é muito carente, né? A Criciúma se escreve Criciúma. Já sabes que teve um tempo que era assim mesmo, Criciúma. Okay. E hoje é só Criciúma sem o S. Sem o S. Sem o S. E com acento no O. O acento estava certo. E o acento estava certo. Entendi. Então, vamos lá. Então, em 2003, quando eu começo a estudar com a professora Maria Isabel Leite, eu faço uma pequena pesquisa, porque a especialização lato sensu é uma pesquisa mais simples, né? Mas já começo a estudar algo que ainda é desconhecido por muitas professoras, que é a organização dos espaços na educação infantil, né? Por que não colocar painéis de festas nas paredes, painéis estereotipados, né? Que não há um teórico que defenda essa poluição visual, né? Colocar letras e números nas paredes, que é uma linguagem morta, né? Qual o sentido de colocar letras e números nas paredes? Né? Principalmente na faixa etária de 0 a 3, né? Mas também de 0 a 6, não há essa necessidade, né? De colocar, não tem, qual é o objetivo? Você pergunta, né? O professor não sabe responder. Alguns deles assim, porque as crianças, elas vão olhando e já vão conhecendo, né? Então, ninguém se alfabetiza olhando letras e números na parede. Né? Ninguém adquire conhecimento matemático olhando números na parede. Então, esses estudos que a Bebel, por toda uma trajetória que ela teve, né, de formação no Rio, nas universidades, né, no Rio e em São Paulo, ela traz para Santa Catarina
quando ela vem morar aqui em 2001, eu a conheço em 2003, e é um pequeno grupo, né? Um grupo muito seleto que participa com Você ela. citou duas professoras. O nome dela é professora Maria Isabel Leite, mas ela é muito conhecida como Bebel. Então, é Maria... Não, Maria Maria Isabel, Isabel. Será que é com Z? é com um S. Com S. Isso, Maria Isabel Isabel Leite, Leite. conhecida Isso, como Bebel. Bebel. Ok. E a outra que você mencionou, que também foi importante Ah, para você? não mencionei só a Bebel. Ah, foi só a Bebel. Ah, então acho que os dois nomes que eu ouvi, eu pensei que eram duas pessoas Maria diferentes. Isabel e Bebel, Entendi. isso. Entendi. Uhum. Então, e aí, essa sua especialização foi em educação infantil e focado na organização dos espaços? Espaços na educação infantil. E se a organização dos espaços, ela favorecia a expressão das linguagens artísticas das crianças. Hum, linguagem artística. Uhum. Ok. E o que que você concluiu disso? Então, na verdade, como eu estava falando, a Bebel, ela traz para Santa Catarina estudos que, desde a década ali de 70, já estavam bem latentes, né, nas universidades, nas maiores cidades. Nós ainda temos, em muitos estados, professores nos cursos de pedagogia que não têm uma trajetória apenas em educação infantil, né, que estão ministrando disciplinas, mas não têm essa formação de estudo e de pesquisa em educação infantil especificamente. Então, imagina, ela chega em 2001 na universidade e ela vai trazendo, assim, todo um repertório, todo assim, um gabarito aí que nos era até então desconhecido, né? O que Qual é o nome da universidade? em Criciúma se chama UNESCO, que é a Unesc, Universidade do Extremo Sul Catarinense. do Extremo Sul Catarinense. Então é Unesc. Assim. Uhum. Então, veja bem, tudo que você coloca de imagens à disposição das crianças, você está alimentando o repertório imagético, que é uma das bases para a criação. Da Então, onde que vem deixa eu o... só localizar assim. Quando você fala em educação, aqui, deixa eu colocar em letra maiúscula, Uhum, educação infantil, uhum. qual é a faixa etária dessas crianças? É 0 a 6. A idade deles é de 0 a 6 anos. 6 anos. Entendi. E aí, veja bem, vou fazer uma notinha de rodapé aqui. Na Hum, lei, eles colocam 0 a 5 anos e 11 meses. Só que a data corte é em março. As crianças que fazem 6 anos até o dia 31 de março, elas são matriculadas no primeiro ano do fundamental. E entendi. depois de março? As crianças que fazem 6 anos depois de março, né? Olha quantos meses até dezembro. Essas crianças ficam na educação infantil. Então, Hum, eu não uso 0 a 5 anos e 11 meses, eu uso 0 a 6 anos. entendi. O Né? meu A data software, corte é muito no início do ano e nós temos muitas crianças de 6 anos na educação infantil. o meu software aqui está tendo chiliques. Deixa eu ver. Se eu fizer assim, ele ainda vai dar piti? Olha só. Acho que às vezes, né, um dos dramas como chama, do gratuito, é que às vezes ele tem, assim, um chilique. Deixa eu ver se eu fecho ele um instantinho.
e eu abro ele de novo. Ai, que bonita essa imagem. Ah, então, ele já vai trocando automaticamente, então, para quem mora em São Paulo, né, numa selva de pedras, aí pelo menos o fundo aqui da tela do computador, ele aparece todo, como se diz, uma paisagem. Deixa eu Belezas ver, naturais. né, para nos inspirar. E aí, o que aconteceu aqui com o meu FreeMind? Ah, ok, agora ele está carregando. Abrindo. Como o nosso mapa já está salvo aqui na área de trabalho, eu já vou recuperá-lo. Porque para quem, por exemplo, não tem filhos, né, não tem contato com crianças aí, fica... Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver se agora ele vai deixar eu fazer o comando que eu queria. Que o mapa mental... Ah, viu? Nada como você fechar, né, e começar de novo. Reiniciar. Então, na legislação, a educação infantil é de 0 a 5 anos e 11 meses. 11 meses. 11 meses, entendi. Até março, né? Não, aí não é até março, é porque quem faz, quando em 2006 eles ampliaram um ano o ensino fundamental agora são 9 anos, né? Eram 8 anos. Então, a última etapa da educação infantil, né, que nós, na verdade, na lei 0 a 3 é creche, né, e 4 a 6 é pré-escola. Mas nós sempre chamamos, né, o último ano de pré, né? Ou então algumas pessoas falam, tá no prézinho já, né? Então, quando tá no último ano. É de 0 a? 0 a 3. 0 a 3 anos. 0 a 3, na lei. Na lei creche é 0 a 3. E pré-escola? Pré-escola. Então, é seria 4. De 4. Isso, de 4 a 5 anos e 11 meses. Entendi. 11 meses. Isso. Só que o corte é... A idade de corte... Para entrar no ensino fundamental, quando eles ampliaram o ensino fundamental para 9 anos, as crianças que vão para o último ano do ensino fundamental, as crianças que vão para o último ano da educação infantil, que elas vão para o pré, elas estão agora no primeiro ano do fundamental. Provavelmente, né, porque o governo nessa época poderia ter feito o quê? Ao invés de ampliar um ano fundamental, ele poderia ampliar a educação infantil, ampliar mais escolas, mais vagas, porque o ensino fundamental é obrigatório, né? Hoje também, a pré-escola também é obrigatória, a matrícula, né? Veja bem, agora, nesse período de pandemia, vejam que os pais de crianças de 0 a 3 anos, muitos tiraram da escola, principalmente de escolas privadas, porque eles podem tirar, né, de 0 a 3. Já de 4 anos em diante é obrigatória a matrícula, é obrigatório a criança estar matriculada. Né? É obrigatório de 4 a 5 anos e 11 meses. A partir de 4 anos, então, é obrigatório. Então, na época que ampliou o ensino fundamental, né, que uma das discussões era por que ampliar e não investir e ampliar o atendimento na educação infantil, esse primeiro ano, ele não é a primeira série. A primeira série é o segundo ano. Tanto que o primeiro ano é quando se começa a alfabetização sistematizada.
O processo de alfabetização sistematizada é no primeiro ano. E a educação infantil, ela não é preparatória para o ensino fundamental. Ela tem um trabalho específico. O que está acontecendo em muitos lugares? Eles estão pegando crianças de 4 e 5 anos, colocando sentadas em carteiras com apostilas e ensinando a ler e escrever, numa idade que é totalmente inadequada, né? Que você tem que estar dando conta de ensinar outras coisas para as crianças, né? Para então, quando elas chegarem nessa idade que inicia, né, o processo do conhecimento complexo, né, elas estarem, de fato, assim, não preparadas, mas com um repertório de imaginação, de criatividade, de experiências com arte, de experiências com música, com dança, que a criança que vai, então, passar por uma educação infantil aprendendo letras e números, quando chega no fundamental, não ensinaram ela a pensar. Então, vai ser aquela criança que vai escrever: a flor é bonita, o sol é amarelo. Veja, uma criança que passa uma educação infantil com experiências artísticas e culturais, com conhecimento também, porque tem conhecimento também na educação infantil, essa criança vai criar até poesias, né? Hoje, por exemplo, eu recebi lá do NDI uma criança de 5 anos, um vídeo, né, que a mãe me mandou de uma poesia que a criança criou. Né? Porque nesse período, não, e lindíssima a poesia, né, que a criança de 5 anos criou, porque nesse período está sendo desenvolvido o quê? Muito a imaginação, a criatividade, né, coisa que se você pegar e botar uma criança com apostila, com 3 anos, tendo que só copiar o que está do lado, você está inibindo totalmente esse processo, né, já está decepando isso na criança. Então, o ensino fundamental, ele fica, né, com 9 anos, mas espera aí, o governo vai ter que dar conta de botar todas as crianças de 6 anos no ensino fundamental. Não vai dar conta. Então, data corte. Data corte, 31 de março. Então, quem faz 6 anos até 31 de março, vai para a educação, para o ensino fundamental. E depois do dia 31 de março, permanece na educação infantil. Lembrando que a educação infantil é só compromisso do município. O Estado, ele não tem compromisso com a educação infantil. Então, veja que você não vai ver escolas do Estado, né, mantidas, né, pelo Estado com educação infantil. Né, é só compromisso, né, e responsabilidade, quem mantém é só o município. E aí o ensino fundamental, que se divide em Fundamental 1 e Fundamental 2. Isso. Então, o Fundamental 1, antes eram 8 anos e hoje são 9 anos. Que aí, então, nesse corte é que como fala? Estranho, 31 de março? De onde eles tiraram essa data? Por que não foi 31 de dezembro? 31 de março. Aí depois veio, né, a obrigatoriedade, né, para os 5 anos, depois para os 4 anos, né. Entendi. E aí o fundamental tem o compromisso do Estado. Isso. Entendi. Não, tem escolas de ensino fundamental do município, né? Okay. Tem escolas, né? O município também tem ensino fundamental. Só que a educação infantil é que é só com o município. Entendi. Deixa eu ver. Antes era 8 anos e se chamava primário. Não, se chamava primário e ginásio, né? Okay. O primário era a primeira série, né? Que a gente chamava primeira, quarta série. E depois era o ginásio. Era ginásio e ensino médio, né? Não, o fundamental não era médio. Depois tem o médio, né? Que a gente chamava de... Colegial. Esqueci. Colegial.
chamava de colegial. Colegial. Hoje se chama, como fala? Fundamental 2. Ensino médio. Médio. Ok. Então, peraí, então aqui eu estou confundindo. Então, isso daqui é verdade, é ensino médio. Então, significa que antes era primário e o ginásio... E hoje é Fundamental 1 e Fundamental 2. Isso. Primeiro ao quinto ano, Fundamental 1. De sexto ao nono ano, Fundamental 2. Isso. Então... ok, na realidade o fundamental mudou, é o fundamental como um todo, né? O primário era fundamental, hoje é Fundamental 1. Então, e o ginásio é Fundamental 2. Então, o fundamental que antes eram 8 anos e que agora mudou para 9 anos. Aí o fundamental 1, antes era o primário, e aí hoje a gente chama ele de Fundamental 1. Fundamental 1. Isso. E aí antes era ginásio, e aqui hoje se chama Fundamental 2. Fundamental 2. Ok, é porque hoje eu tenho uma filha, então eu estou um pouco mais familiarizada com essas nomenclaturas, porque antes eu ficava toda perdida, não estava entendendo o que era. E aí, então, o Fundamental 1 vai do primeiro ano ao quinto. Quinto. Então, chama-se O primeiro ao quinto ano. Primeiro ao quinto ano. Ao quinto ano. Que antes chamavam de séries, né? E aí, o fundamental agora é do primeira série, segunda série. Ao nono ano. Isso. E aí, depois disso, existe o ensino... Como chama? Ensino médio. Que antes era colegial. Colegial. Antes chamavam ele de colegial. Né? Ok, então, de qualquer forma, essa daqui não vai ser foco dos nossos assuntos, mas era mais para a gente poder se situar. E aí, o objetivo, então, da educação infantil é esse desenvolvimento da imaginação, da criatividade. Na verdade, assim, ó, a psicologia antiga, né, ou psicologia tradicional, ela falava que as crianças, elas eram iguais às flores. O conhecimento era todo interno. Por isso que é jardim de infância, iguais às flores que precisavam ser regadas para desabrochar. Então, você ia ensinando, ia desabrochando o conhecimento. Essa é o que a psicologia tradicional falava. Então, é assim que a criança aprende. Então, chega ali mais ou menos na década de 30, começam os estudos de um russo chamado Vygotsky, né, e que tem, né, também os continuadores, que são outros teóricos, Eukonin, Leontiev, e eles vão dizer o seguinte: o conhecimento não é interno, o conhecimento é todo externo. Você não aprende, você aprende e se desenvolve. Né? Você não se desenvolve e o conhecimento desabrocha. Não é assim que isso acontece. Então, desde o momento que a gente nasce, a gente tem uma estrutura física, existem pessoas mais inteligentes do que outras, isso existe. A gente tem uma estrutura biológica que é diferenciada, né, de outras pessoas, não são iguais. Mas todo conhecimento é externo. Então, quando a gente nasce, a partir do momento que a gente nasce, a gente começa um processo de humanização. Tudo é aprendido, né? Deixa eu me situar, então. O termo que é utilizado, então, é essa psicologia tradicional. Psicologia tradicional. E aí,
tem essa nova psicologia, tem algum termo? Ou... Na verdade, se chama psicologia histórico-cultural. Ela não é nova, né? Mas ela é da década de 30. Psicologia histórico-cultural. Cultural. Então, que seria aproximadamente a partir de 1900... acho que os estudos começaram ali na década de 30, de 40. Ok. Eu vou ver se eu localizo aqui. Né? Mas foi mais ou menos por aí. Não precisa ser nada preciso, apenas para a gente então vamos, deixamos assim. Então, o que essa psicologia diz? Que quando a gente nasce, a gente inicia um processo de humanização. E o conhecimento é todo externo. Inteligência e personalidade são aprendidas. E veja, quem trabalha com crianças, né, ou quem tem bastante contato com crianças, consegue perceber aquelas crianças que a família conversa bastante e aquela criança que fica só existindo, que ligam ali uma TV e pronto. Os dois termos foi inteligência e personalidade. Personalidade. E personalidade são aprendidas. E aí, toda essa estrutura biológica que nós nascemos com ela, eles denominam funções psíquicas elementares. Nós nascemos com ela, com essa estrutura biológica, funções psíquicas elementares. Elementares. Com o que nascemos. Pode ser falar estrutura biológica, nossa estrutura biológica. Biológica. Ok. E esse, então, seria um nascimento biológico. Esse nascimento social são as funções psíquicas superiores. Ok, então vamos corrigir este mapa mental. Então, funções psíquicas elementares. Ok, eu cliquei no lugar errado, eu preciso clicar aqui. Ok. Então, a gente distingue funções psíquicas aqui, elementares, que são a estrutura biológica. E funções psíquicas superiores. Ok, e aí as superiores são... Então, a gente pode falar que é um nascimento social. Social. E no caso das elementares é o nascimento biológico. Ok. Por isso que a gente tem aquelas histórias de Tarzan, Mowgli, que são crianças que exatamente não foram, como fala, socializadas, não foram... Sim, eles trazem, né, todo esse estudo dessa teoria, né, da psicologia histórico-cultural, eles trazem uma história dos meninos lobos. Já li que na Alemanha acontece de crianças serem abandonadas em florestas, não que seja algo corriqueiro, né, mas eu já li sobre isso. E que, não, claro, não sobrevivem, né, mas se uma criança chegar a sobreviver, ali acolhida por animais, ela vai estar vivendo como animais, né? Se você pegar uma criança ao nascer e colocar essa criança abandonada numa ilha deserta, ela não vai aprender nem a falar. Então, a linguagem verbal é função psíquica superior, a memória, a consciência, os valores, tudo é função psíquica superior. Tudo é aprendido, né? O controle da conduta, tudo isso é aprendido. Não vai desabrochar. Faz sentido. Tudo é aprendido. Então, qual é um dos objetivos da escola?
trabalhar, né, desenvolver, não trabalhar, desenvolver as máximas potencialidades humanas. Então, a escola tem como objetivo... Um dos objetivos principais, né? Desenvolver as máximas potencialidades humanas. Então, veja bem, se você entende que inteligência e personalidade são aprendidas, opa, o que tem que ter no meu planejamento? Nossa, o desenvolvimento dessas inteligências. Se eu tenho que trazer a cultura, né, que foi historicamente elaborada também para dentro da escola, né, será que eu tenho que pegar um sapinho de EVA e fazer todas as crianças, né? Às vezes, não, o sapinho é a professora que faz, né? Às vezes a professora pega um rolinho de papel higiênico, dá para todas as crianças pintarem de verde. Aí ela vai lá e recorta um sapo, uma cara de EVA, para cada criança, ela mesma faz a boquinha, os olhos e cola. A criança só ajudou a pintar o rolinho de verde. E às vezes a professora vai lá ainda e finaliza. Qual é o objetivo? O que ela está ensinando? Que experiência que essa criança está tendo? Não parece que está sendo desenvolvida nenhuma. Nada. Né? Então, por exemplo, 0 a 3 fazem muito isso com crianças de 0 a 3. Se a criança ainda não faz, não é você que tem que fazer por ela. Né? 0 a 3 é muita experimentação. Então, você pega ali com os bebês, né, faz tintas naturais com os bebês, faz o grude, que é a farinha você faz um mingau, a farinha com água. Antigamente se usava muito esse grude para fazer cola, né? Que ele cola mesmo, né? Ele acaba sendo também uma cola. Então você faz grudes, você cozinha sagu, né? Deixa ele um pouquinho durinho. Você coloca ou uma lona, ou você coloca uma folha muito grande no chão, fixa no chão, e ali as crianças vão experimentar. 0 a 3 é muita experimentação. E tem muita gente aí preocupada em fazer o que tá pronto, né? Fazer mais pela criança para mostrar para os pais. Porque os pais querem, no final do ano, um caderno cheio de atividades. O meu filho fez um monte de coisa. E eles não se dão conta que, ao abrir e folhear, tudo que está ali, o filho não fez nada. Foi a professora que fez. Então, por exemplo, 0 a 3, você faz o quê? Registros. Né? Faz registros fotográficos. Hoje a gente tem, você não precisa imprimir, não precisa gastar com impressão, não precisa imprimir tanto, né? E até um cuidado com a natureza, esse limite, né, de impressões, você pode mandar quinzenalmente para as famílias o que está acontecendo. Ok. Então, uma das ideias que você deu para essa faixa etária é fazer, como que é, esse grude? É muita experimentação, com grude, com tintas naturais, né, com elementos da natureza. Você pode também, por exemplo, para o grupo de crianças de 0 a 3, colocar argila, né, para as crianças. Tem muita também, claro, tem muita narração de histórias, tem muito desenvolvimento da imaginação. Às vezes, nessa narração de histórias, você pega um personagem e explora aquele personagem com as crianças. E sem a preocupação de deixar algo fixo no papel, porque a criança ainda não tem esse interesse. De deixar... Mas os pais querem. Os pais não conhecem sobre educação, a não ser que de fato seja um pai ou uma mãe que sejam pedagogos, né? Mas, então, na primeira reunião com as famílias, por exemplo, eu apresento isso. Eu pego imagens da internet, que infelizmente é o que a gente mais tem, de modelinhos prontos, né, que a criança não fez nada, que foi o professor que finalizou, pego as atividades com carimbo de mãos, que a criança só empresta a mão, o professor que pinta, o professor, porque, veja, para sair um sapo, uma borboleta e um peixe depois, tem que estar bem pintado e bem carimbado. Então, a criança só empresta a mão. O professor pega a mão, ele pinta, a criança não faz nada. Então, na primeira reunião de pais, principalmente quando eu trabalho com essa faixa etária de 0 a 3,
Eu apresento isso e pergunto, você acha que o seu filho que vai fazer isso? Quem faz isso é o adulto. Então, ao longo do ano, pai nenhum me cobra esse tipo de coisa, porque eles já, né? Então, você tem que ter essa propriedade pedagógica, né? Você tem que ter conhecimento, segurança na sua formação, para você fazer uma boa reunião de pais e já apresentar e mostrar para eles que você sabe o que você está fazendo, que você é segura, né, sobre o conhecimento que você tem de desenvolvimento infantil, o conhecimento que você tem pedagógico para trabalhar com aquela faixa etária. Isso é muito importante. Então, o que a professora Andressa preconiza é que essas, como dizer, o que a gente deve, por exemplo, evitar são essas tais das soluções prontas? Ou... atividades uniformizantes e de adestramento. Então, quando você chega numa escola, eu vou dar um exemplo, eu cheguei numa escola, tinha festa junina. Então, uma coisa que há muito tempo é estudado e é falado e que não falam em muitas universidades, né, por essa carência do ensino da docência, também não trazem essas questões de não ensinar datas comemorativas. Datas comemorativas era de um tempo que não se tinha documento oficial no MEC, não se sabia o que fazer com as crianças, né? Então, década de 80, ainda isso era bem latente. Então, era dia da árvore, dia do soldado. Todo o planejamento na educação infantil era baseado por datas comemorativas, porque o professor precisava saber o que fazer com as crianças. E veja, se nós ficássemos 3, 4, 5 anos na educação infantil, todos os anos eram as mesmas coisas que a gente tinha. Né? E aí, datas religiosas nem se fala, porque nós estamos num estado laico. Se é uma escola pública, ela quer trabalhar data comemorativa, ela tem que abraçar todos os credos, a não ser que seja uma escola religiosa, uma escola confessional. Aí, ok, você sabe que você colocou o filho numa escola adventista, você sabe que você colocou o filho numa escola católica. Agora, desde que também elas trabalhem no verdadeiro sentido, né? Porque não adianta pegar e botar uma criança com uma orelha de coelho, porque Páscoa não é isso. Né? Não é sair pintado com uma orelha de coelho. Então, veja como tudo ainda é muito superficial que é oferecido para as crianças, superficial, estereotipado. Né? E aí, nessa de, por exemplo, festa junina. Ok fazer uma festa junina, agora você não precisa fazer uma semana de atividade de festa junina. Então, todos os anos as crianças vão ter uma semana de atividade de festa junina? Né? Qual é o sentido? A própria festa é uma experiência interessante, né? E dançar ali quadrilha, desde que também a criança não fique num período, assim, crianças muito pequenas, maçante de ensaio. Né? Mas isso aí também já é um outro assunto. Mas eu chego numa escola, tá na parede tudo igual. Meninas receberam uma boneca, né, de papel recortada pela professora, e meninos receberam um boneco. As meninas receberam um vestido de xadrez amarelo e laranja. Os meninos receberam uma camisa, tudo feito pela professora. Recortada, uma camisa recortada de laranja e uma calça de xadrez laranja e amarelo, a mesma estampa do vestido das meninas, e uma calça laranja. E os meninos um chapéu de palha, né? Um desenho de um chapéu de palha, tudo recortado pela professora. As colagens eram bem perfeitas, ou seja, a professora fez mais do que a criança. Às vezes ela vai ali, a criança está fazendo, ela põe a mão junto ou ela finaliza. E aí tudo isso coladinho na parede. Quando você chega numa escola que você olha tudo igualzinho, assim, coladinho na parede, tudo uniformizado, é uma atividade de adestramento. É uma atividade que uniformiza. E aí, essa perspectiva histórico-cultural, ela nos faz pensar uma concepção de criança que as crianças não são iguais. Então, sempre que você propor uma atividade para as crianças, que é o que está no e-book, no Experiências Artísticas na Educação Infantil, sempre que você propor uma experiência
para as crianças, uma atividade para as crianças, você tem que pensar, eu estou uniformizando? É uma atividade de adestramento? Ou cada criança vai ter oportunidade de criar o seu? Hoje, por exemplo, o meu grupo de crianças, eles fizeram desenhos e colagem com linhas. Ok, todas receberam o mesmo papel e todas receberam linhas, mas cada um criou o seu. Ok. Então, você pode, às vezes, trazer uma proposta que não, hoje vai ser uma pintura com vermelho, com tintas vermelhas, depois desenhos com giz pastel vermelho, mas cada criança vai criar o seu. Então, a ideia do e-book Experiências Artísticas na Educação Infantil foi trazer exemplos de atividades que não são de adestramento. Não é um livro para o professor ter como modelo. A professora fez isso, eu vou fazer também. É para ampliar o repertório do professor de possibilidades, que a partir do acesso que ele tem a esse material, ele vá criando também outras possibilidades. Então, como que Mas chama a docência precisa ser ensinada. Esses exemplos são muito importantes. E como que chama seu e-book? Experiências artísticas na educação infantil. Artísticas na educação infantil. Uau, que legal. Então, o seu e-book, ele é, como se diz, tem como público-alvo... Professores de educação infantil, mas tem pais que compram, pais, avós, né, tão bonitinho, quando eles mandam mensagem, eu não sou professora, eu sou avó, mas eu comprei para fazer com os meus netos. É bem bonitinho. Mas o público principal são professores de educação infantil. Certo. Uma das formas de eu poder mostrar que esse é o público principal é, por exemplo, colocando em negrito, né, para dar um maior destaque. Uhum. E o que... Então, nesse e-book você ensina os professores da educação infantil a desenvolver experiências artísticas? Na verdade, assim, o que acontece? Muitos professores, né? Eu comentei com você que eu fiz uma formação, durante 7 meses eu ministrei uma formação, junto com uma professora também muito querida, a Graciele, nós ficamos durante 7 meses com 60 municípios do norte do estado de Santa Catarina. Como que chama esse projeto? Esse projeto se chamava PNAEC, que é Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Então, Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Na idade certa. Então, a idade certa para o início da alfabetização sistematizada é o primeiro ano do ensino fundamental. Então, chama... quando a criança já tem 6 anos, então, ela inicia... PNAEC. É um I e um C. PNAEC. Tá certo, isso, assim mesmo. Perfeito. Uhum. Então, a educação... Isso. A abrangência, ou não sei, a localização desse... Acho que a abrangência fica melhor, né? A abrangência desse projeto foram... Nacional. 60... Não, nacional. Eu fiquei com... Eu fiquei... E em Santa Catarina foi organizado 4 polos. Certo? Então, 2 polos no oeste, 1 polo no sul do estado, outro polo no norte do estado. Eu era professora no polo dos municípios do norte do estado. Ok. Então, foram, como que é? 60 municípios. 60 municípios. Municípios do norte do estado de Santa Catarina. Ok. Aqui polos tem acento agudo? Eu acho que tem. Bem, qualquer coisa
Então, você trabalhou com 60 municípios, né, que eram Do norte do estado. um desses 4 polos, e Eu não sei se polos tem, se caiu o acento do polo, sabe? Não lembro. eu tenho até um... Eu tenho dúvidas, porque eu sou pedagoga, não sou professora de letras. Eu tenho dúvidas, mas como pode ser que sim, pode ser que não. Não, Depois a gente confere. Com a nova, como chama? Norma. Novo acordo ortográfico. Meu Deus do céu. Eu que trabalho com ideias, como que ideia não tem mais acento agudo? Isso, assim... Não, e palavras com hífen, sem hífen, a gente ainda fica em dúvida, não. né? Isso daí é um problema à parte. E aí, esse projeto teve como duração 7 meses. Nossa, eu fiquei 7 meses nesse projeto, mas ele teve mais o tempo dele, porque a educação infantil não estava. Tá? A educação infantil não estava, era só o ensino fundamental. A educação infantil não estava. Mas o que aconteceu? Inclusive, uma coisa muito desagradável, porque mesmo sem saber, alguns professores da área da pedagogia, e especificamente da educação infantil, começaram a criticar, achando que o PENAIC estava defendendo que alfabetizasse na educação infantil. A educação infantil não era para estar no PENAIC. Só que esses professores que teceram críticas, eles teceram críticas sem conhecer, sem ler os materiais do PENAIC. Por exemplo, tem professores que estavam ali na universidade, era só irem ali conversar comigo, né, e conhecer. Né? Então, justamente o oposto, o PENAIC entrou a educação infantil no PENAIC para falar de experiências, né, dessa área do conhecimento, de outras áreas do conhecimento, importantes na educação infantil, que ainda não é essa sistematização da alfabetização. Então, a abrangência foi para o ensino fundamental, mas também... Ensino fundamental, e depois entrou a educação infantil, ela ficou por 8 meses. Eu fiquei 7 meses. Entendi. Ok. Então era sobre esse plano... Porque quando começou a educação infantil, quem estava coordenando o PENAIC em Santa Catarina, porque daí eu só posso falar do que aconteceu aqui, né? Eu não sei, não faço ideia de como foi organizado nos outros estados. Mas quando eles começaram o primeiro mês, eles não chamaram nenhum professor da área da educação infantil. E aí eles viram a necessidade de chamar. Então, no mês seguinte, né, entraram no projeto os professores, né, especialistas em educação infantil. Então, eu fiquei 7 meses. Agora, isso a gente está falando do trabalho do PENAIC, que é um projeto do governo federal, que em Santa Catarina foi organizado pela UFSC, em Santa Catarina, e aí essa organização também é uma organização de Santa Catarina. Não sei, e aí não sei se de repente teve um estado que não realizou, não sei. Ok, universidade, perdão, vamos voltar aqui. Então, eu vou até colocar assim, que é Universidade Federal de Santa Catarina. Então, UFSC, assim. UFSC, Ok. Isso. Entendi. Então, essa daqui é como fala, só para colocar aqui, né, que a participação da professora Andressa neste projeto foi durante 7 meses. Entendi. Isso foi opa. 2017 e 2018. Ok. Então, 2017, 2018. Entendi. E aí aqui, então, foi alterado? Foi...
Isso aí era, então, era discutido, esse plano nacional? Ou isso era a Cada implantação? município, então, cada município encaminhava representantes. Alguns municípios encaminharam as coordenadoras, supervisoras, outros municípios encaminharam uma professora. Não sabemos, né, como cada município se organizou e selecionou. Mas, então, alguns municípios encaminhavam pessoas que estavam na Secretaria de Educação, outros municípios encaminhavam professoras de educação infantil. Essas professoras, elas estudavam conosco durante 2 dias, acontecia uma vez ao mês, eram uma vez ao mês, e 2 dias de estudo, segunda e terça, manhã e tarde. Cada encontro tinha um tema baseado nos cadernos. O PENAIC, ele chamou professores muito bons para elaborar 8 cadernos, cada caderno com 3 artigos. Então, esses materiais que nós estudávamos. O que nós estudávamos, né, é claro, eu e a minha colega, nós éramos uma dupla, e cada polo aqui em Santa Catarina também era formado por uma dupla, nós preparávamos, né, a aula, nós estudávamos e preparávamos uma aula, então não ficava assim uma leitura de artigo, era uma aula ministrada, e aí eu sempre tive o cuidado de trazer muito exemplo de prática, né, porque, mais uma vez, é muito carente o ensino da docência, né, de exemplos, principalmente das minúcias do dia a dia, né, com crianças. Então, eu trazia muito exemplos de prática para elas, mas sempre com rigor teórico, né, tinha que ter esse pano de fundo teórico. Elas não davam conta, nem sempre davam conta de replicar no município, porque as colegas não se interessavam em se reunir, né, com elas e ouvirem o que elas tinham, né, de estudo aí, de novidade, não novidade em relação à teoria, né, mas, então eu comecei a visitar alguns municípios, alguns municípios eu fui 3 vezes, alguns municípios eu fui 2, uma vez, alguns municípios que são próximos a Florianópolis, né, aqui onde eu moro, eu fazia um bate e volta, enfim, eu visitei vários municípios, porque as professoras pediam, né, olha, eu estou falando lá, eu estou reunindo um grupo de professores, mas como sou colega delas, né, nem todo mundo se interessa em me ouvir. Santo de casa não faz então, milagre. eu disse, não, pode me chamar que eu vou, né, então, eu visitei vários municípios e alguns eu tenho contato até hoje, né. Ai, que bacana. Entendi. E então foi com experiência nesse trabalho que você desenvolveu esse e-book? Foi, porque durante essa formação eu tinha muitos relatos de professoras nos municípios que planejavam pegando modelos na internet, né? E assim, eu não sei mensurar, mas e não tem como mensurar. Teria que fazer uma pesquisa, assim, uma grande investigação, mas tem a maioria das coisas, quando você coloca no Google projeto na educação infantil, atividades com criança, a maioria das coisas é atividade de adestramento. São pouquíssimos que colocam, né, uma atividade mesmo interessante e uma boa base teórica, a maioria é atividade de adestramento. Então, como eu já tinha um acervo desde 2010, né, com imagens, né, fotografias de experiências com crianças, eu organizei e formei esse e-book. E criei uma página no Instagram chamada Experiências Infantis e comecei a alimentar também essa página com experiências, né, Entendi. planejadas, né, para crianças nessa faixa etária.
Então, do e-book, o público-alvo são professores na educação infantil. E Uhum. aí, qual que é o objetivo desse e-book? Então, o objetivo desse book é alimentar o repertório das professoras, Ok. alimentar o repertório das professoras sobre experiências com crianças que não se limitam ao adestramento. Com crianças. Então, isso aqui, peraí, que ficou uma linguiça. Deixa eu organizar aqui esse texto. Então, o objetivo é alimentar o repertório de professores sobre. Vou cortar aqui. Sobre experiências com crianças. Que não se limitam ao adestramento. Que não se limitam ao Adestramento. E ele é composto por, né, aquelas, para quem está acompanhando a gravação, né, antes da gente entrar aqui, a gente conversou um pouquinho, então ele é um livro de registros, então tem Ele é um vários... livro registro. Ok. Ele é um livro registro. É um livro registro, que significa Isso. que ele tem fotos É um livro repleto de imagens de experiências com crianças. Ok. Então, imagens, né, de experiências com as crianças. E ele também serve também como inspiração, tem como objetivo inspirar esses professores da educação Sim, infantil, sim. A gente pode falar que sim. né, que ele vai ajudar a inspirar Uhum, os uhum. professores. Qual que é o tamanho desse e-book? Ele tem 170 páginas. Então, quer dizer, ele é bem recheado, ele tem bastante. É. Aqui, 170 páginas, ótimo. E como que as pessoas conseguem adquirir esse e-book? Esse book tem um link de compras Ok. que a gente pode encaminhar para as pessoas interessadas. Uhum. Esse e-book, geralmente as pessoas que compram e-book, elas mantêm contato comigo, porque tem ali disponível, né? Então, elas nunca ficam só no e-book, porque elas entram em contato comigo, eu vou encaminhando mais materiais, vou encaminhando artigos, vou Uhum. inserindo essas professoras em grupos de estudo. Então, nunca é só uma compra ali pela compra, né? Então, Uhum. muitas, né, vão se aproximando, vão fazendo parte aí de um grupo de WhatsApp, e a Uhum. gente vai trocando vários materiais. Ótimo. Então, na descrição do vídeo, eu vou deixar, então, esse link, esse contato da professora Andressa para professores, professoras da educação infantil que estiverem interessados e até mesmo, né, para pais, mães, avós que queiram, né, tios, tias aí, que queiram ter contato aí com essas crianças nessa fase aí, que são tão tchuticos, tão fofos. Bonitinhos. Então, deixa eu ver. Uma das coisas aqui que é desafiador neste software especificamente é colocar imagem. Então, aqui, ó, a capa do livro, a professora Andressa me mandou aqui, e o que acontece? A gente precisa, eu estou olhando aqui para cima para o meu monitor externo, e esse eu vou colocar aqui com o botão da direita, inserir imagem, e aí ele vai abrir. Tirando, ele deveria abrir
Ok. Ele abriu aqui o downloads, aqui, e-book. Ele está com 42K. Então, vê que 42K não é uma imagem grande, mas, porém, no entanto, para o software precisa ter, digamos assim, por volta de uns 10K. Então, é importante, como fala? Deixa eu ver se a gente colocar, em vez de ser por pixels, por porcentagem, se a gente colocar, sei lá, uns 20%, 8K, já melhorou. Então, arquivo salvar. Eu vou voltar aqui e remover a capa do livro e vou inserir novamente numa versão, como fala, de 8K. Assim, aqui, selecionar. Ok, dessa vez ele abriu aqui. Ok, ó. Então, agora já ficou menorzinho, fica mais, como fala, factível aqui pro nosso mapa mental. Então, essa aqui é a capa desse e-book, né? Vocês podem adquirir aqui no link, no contato, aqui na descrição do vídeo. E para continuar aprendendo com a professora Andressa, eu vou, acho que deixar em dados, porque aí já fica mais fácil, né? Vamos colocar aqui, vai, contatos. Então, aqui, vamos subir. Contatos da professora Andressa Silva. Ela já me passou o Instagram. Eu fechei a tela, deixa eu procurar o Experiências infantis. Ótimo. Ele se chama Experiências infantis. Infantis. Então, eu vou copiar este endereço. Então, ele aqui no Instagram, ele vai se chamar vai se chamar Experiências Infantis. Eu vou colocar com letra maiúscula aqui só para reconhecer aí essas duas palavras. Esse daqui é o endereço, né? Ou eu também posso, por este caminho, inserir aqui, ó. Eu posso deixar esse endereço de maneira que a hora que a gente clica nessa flecha vermelha e clicar 2 vezes, uma vez, deixa eu ver, será que ele vai abrir? A princípio, ele abre direto no Instagram. Mas a demonstração aqui no momento não está funcionando. Uhum. Né? E deixa eu só mostrar aqui de que tamanho que ficou o nosso mapa mental. Ok, até que ele ficou grandinho. E como é importante as cores, a gente vem aqui e voilá! Mapa mental colorido. Salvar. E é importante a gente fazer uma revisão do conteúdo. Eu vou fechar tudo novamente. Vamos ampliar aqui para uns. Ok. E vou ligar um timer para a gente ver quanto tempo que a gente consegue fazer a revisão deste timer. Ok, tá bom. Não, timer não, eu preciso de um cronômetro para saber quanto tempo que a gente leva para fazer a revisão deste conteúdo. Então, vamos lá. Iniciar. Ok, iniciou. Toda quarta-feira às 15 eu faço um convite e hoje nós temos aqui a nossa convidada, aqui, deixa eu colocar aqui, na data de hoje, né, em 2022, abril, dia 6, quarta-feira às 15 horas, pelo YouTube.
Liz Kimura, falando de São Paulo, especialista em mapas mentais, com a minha convidada queridíssima professora Andressa Silva, professora da educação infantil. Ok, vamos lá, mostra aqui. Vamos. Ele não quer mostrar. Tá bom. Da educação infantil, pedagoga de Santa Catarina, Criciúma, falando sobre o tema, então, docência na educação infantil. A professora Andressa, por favor, vá conferindo se eu anotei alguma coisa errada. Eu tenho né? mestrado, eu sou mestre em educação. Ok. Além da especialização, também tenho mestrado em educação. Né? Tem que arrumar ali a palavra mestrado. Opa! Tirar um Rzinho ali. Um R a mais. Então, inicialmente foi para ciências contábeis, mas depois migrou, graduou-se em pedagogia. Aí, em 2003 fez uma especialização na Universidade Extremo Sul Catarinense. Acho que com esse tamanho o software não está me permitindo olhar aqui o cantinho. Ok. É que aí fica muito pequeno, né? Mas então, a Universidade Extremo Sul Catarinense, o UNESC, e essa foi uma especialização em lato sensu sobre educação infantil. Lato sensu, né? Acho que tem que tirar o S ali. Ok. Lato sensu. Eu tô, como fala, não tô com fome, eu não tô comendo as palavras, eu tô colocando palavras a mais. Né? Com a professora Bebel, né? A professora Maria Isabel Leite, conhecida como Bebel, que veio do Rio de Janeiro, se não me engano. Né? Sim, carioca da Gema. E essa especialização abrangendo aí essa organização dos espaços com essa linguagem artística, correto? E também com mestrado em educação. E aí a gente foi conversando, a professora Andressa foi explicando sobre educação infantil. Então, o que é educação infantil? Né? Então, é de 0 a 6 anos, né, entre aspas, porque a princípio é de 0 a 3 para creche e de 4 a 5 anos e 11 meses, então, essa pré-escola, que é um compromisso, do município, né, e dos pais é uma obrigatoriedade, né, colocar a criança em idade escolar, isso é obrigatório a partir dos 4 anos. E aí, depois disso, então, existe o ensino fundamental 1 e 2, né, que antes tinha duração de 8 anos, passou a ter 9 anos, aí antes o ensino fundamental era chamado de primário, hoje é fundamental 1, que abrange do 1º ao 5º ano. Antes o Fundamental 2 era chamado de ginásio, hoje, né, o Fundamental 2 abrange do 6º ao 9º ano, e é um compromisso do Estado, sendo que a educação, o município também pode ter escola do fundamental. E aí existe depois disso, né, o ensino médio, que antes era chamado de colegial, e aí tem ensino superior, então assim, a gente já está depois é ensino superior. Saindo aqui do foco, né? Então, a psicologia tradicional falava que o conhecimento era interno e que tinha que né, regar para desabrochar, as crianças desabrocharem como flores. Por isso a lógica do jardim de infância, né? Por isso que o nome é jardim de infância, vem dessa lógica. Então, é dessa lógica que vem o jardim. Que as crianças precisavam ser regadas iguais às plantas, para desabrochar. Entendi. Crianças deveriam ser regadas. Então, deixa eu diminuir um pouquinho essa visualização para poder enxergar se eu escrevi certo. Então, crianças deveriam ser regadas. Uau, entendi. E aí, deixa eu aumentar de novo. Por volta lá da década de 30, de 40, com essa psicologia histórico-cultural, conclui-se que o conhecimento ele deve ser externo. Então,
Uma das Não, coisas ele que... é, né? Não é que ele deve ser. O conhecimento é todo externo. Ele não vai desabrochar dentro da gente. Então, eu vou colocar aqui o tal do cor de fundo do nó, para a gente colocar essa... Vamos lá, editar, copiar esta formatação e vou colar aqui esta formatação. Então, que esse conhecimento, na realidade, ele é externo, né? E ao nascer é feito esse processo de humanização, ele é aprendido, né? A inteligência, Inteligência e a personalidade são personalidade aprendidas. são aprendidas. Ele não está deixando eu mudar um pouquinho para lá, tá bom? E aí que essas funções psíquicas elementares são, como falar, essa estrutura biológica, né, que é literalmente o nascimento biológico. E Uhum. as funções psíquicas superiores o nascimento social, a linguagem verbal, a memória, o controle da conduta, né, em que tudo é aprendido, Isso é aprendido, é. que a gente fez o comentário, a professora Andressa fez o comentário lá, né, dos meninos lobos, né, de crianças, tipo, crescerem largadas numa floresta, né, se sobreviverem, né, não vão nem ter desenvolvido a linguagem verbal, quer dizer, então realmente não é interno, né, é algo que vai se adquirindo externamente. E por Totalmente no contexto social e cultural. então eu vou, acho que acrescentar essas informações. Então, elementares, né? E aqui esse contexto social, Uhum. social e... Não, é que quando a gente fala que ali, quando a gente fala de nascimento social, a gente está falando que linguagem verbal, a memória, o controle da conduta, tudo isso é aprendido, né? E Uhum, tudo isso é aprendido porque está no contexto social e cultural, não está uhum, dentro da gente, né? cultural. Tudo é aprendido, né? Uhum. Não está dentro da gente. Uhum. E aí a gente então foi conversar sobre a escola, né, que tem como objetivo desenvolver as máximas potencialidades humanas, né? E o desenvolvimento então dessa imaginação, da criatividade é muito importante no ensino, na educação infantil. Então, é por isso que não é chamado de ensino infantil, mas sim de educação infantil? Porque o resto é tudo ensino fundamental, ensino médio, ensino Não, mas superior, é ensino também, não ensino. deixa de ser ensino. Você ensina, quando você está acompanhando uma criança de 2 anos e meio no banheiro, Hum, e você fala como que fecha a tampa do vaso sanitário, por que que fecha, que você ensina a criança a dar descarga, que você ensina a criança, né, a usar o papel higiênico, a lavar as mãos, você está ensinando. hum, ok. E algumas ideias aqui que a professora Andressa deu, né, principalmente para essa de 0 a 3 anos, né, que é uma fase de experimentação, então experiências com grude, com tintas naturais, com elementos da natureza, como argila, narração de histórias, né, soluções, né, como registro fotográfico, né, cada criança com a oportunidade de, né, criar, né, não sem a preocupação, né, de deixar algo fixo no papel, evitando, então, aquelas soluções prontas, as atividades de adestramento que uniformizam, né, atividades superficiais, estereotipadas, e a participação, né, da professora Andressa no É PNAE, Nike. que é o Plano É. Nacional de Alfabetização na Hora Certa, né? Foi uma formação com abrangência nacional, e especificamente em Santa Catarina, tiveram 11 polos, 4 polos, 4.
e dos quais a professora Andressa participou do polo do norte do estado, com 60 municípios. Então, aqui, ó, no mapa mental, a gente tem... Estou olhando aqui, acho que polo não tem acento. Então, depois a gente vê. Termina com O, eu também acho que não tem acento, né? Agora ficou com P, ótimo. Então, deixa eu ver aqui. Ok, esse de cá que eu quero corrigir. Polos, que foram do norte do estado, organizado pela Universidade Federal de Santa Catarina, que teve abrangência originalmente com o ensino fundamental e depois a participação do ensino infantil, e a professora Andressa, desses 8 meses, participou 7 meses, chegou a visitar vários municípios nesse período de 2017 e 2018, cada representante, né, encaminhando coordenador, professor, eram encontros, né, 2 vezes por semana, com Não, 8 eram encontros 2 dias, uma vez ao mês. Ok. Então, encontros. Eram 2 dias. 2 dias, uma vez por mês. Isso. Com 8 cadernos e vários Artigos. E que inspirou a professora Andressa a desenvolver um e-book chamado, aqui, deixa eu abrir esse primeiro, Experiências Artísticas na Educação Infantil, que tem, né, como principal público-alvo professores da educação infantil, mas também aparecem aí compradores de pais, mães, avós, né, que tem como objetivo alimentar o repertório de professores da educação infantil sobre experiências com crianças e que não se limitam ao famoso, né, adestramento. Também, assim, é um livro de registro com inspirações, né? São registros fotográficos, imagens com experiências com as crianças e e ele é grande, ele tem 170 páginas, né? Para adquirir, é só entrar em contato aqui na descrição do vídeo, e para continuar aprendendo com a professora Andressa, ela também tem outros conteúdos, mas aqui a gente está focando nesse daqui. É só procurar lá no Instagram, Experiências Infantis, né? Pode copiar esse endereço ou clicar no link. E se você quiser aprender sobre mapas mentais, também eu vou deixar aqui o meu Instagram, em que eu ensino essa técnica, não apenas com este software, né? Mas o original feito com papel e escrita colorida. E o meu Instagram se chama Mapas Mentais, mapas.mentais, aqui vai, mapas.mentais.lis.kimura. Toda quarta-feira eu tenho esse vídeo aqui no YouTube, e nós tivemos a nossa, deixa eu ver, nós tivemos aqui 1h30 de conteúdo que nós conseguimos recapitular, né, com algumas edições aí, em 14 minutos. É o que eu falo, é o poder de síntese da técnica dos mapas mentais, né, de organizar... Gente, já ficou escurinho aqui, né? Olha só. Está anoitecendo. Eu estou no escurinho aqui. E conta para mim, professora Andressa, o que achou dessa experiência? Gostou desse mapa mental? Eu gostei muito dessa experiência, eu nunca tinha feito. Gostei muito, Lisa, obrigada pelo convite, gostei muito de participar. E aqui eu vou deixar na descrição do vídeo também, quem quiser, para quem for novidade esse universo de mapas mentais, no link tem essas aulas em que eu, como fala, eu ensino desde o mais básico, né, que é como usar os mapas mentais com papel e anotações, né, escrita colorida, né, eu não costumo falar só canetas coloridas, porque a pessoa pode utilizar
lápis, tinta, então, assim, tem uma infinidade de escritas coloridas, né? Aí, o software que a gente viu agora, e também eu dei um workshop sobre a utilização assim, de como você identificar palavras-chave, porque esse que é o grande, como fala, insumo do mapa mental, né? Como que você faz para identificar essas palavras-chave e organizar de maneira hierárquica no seu mapa? Então, esse pacote também está aqui no link da descrição para quem quiser aprender mais sobre mapas mentais. E aí, quem quiser continuar evoluindo, eu tenho um curso online que ele tem 3 partes, né? Um conteúdo previamente gravado com 5 módulos. Ele tem 5 horas e meia de duração, né, o tutorial completo do software FreeMind, do software XMind. Na segunda parte tem 4 aulas ao vivo comigo, então são 4 encontros que variam entre 4 quartas-feiras à noite, das 19 às 22, ou 4 sábados à tarde, das 15 às 18 horas. Então, esse mês de abril, eu estou ministrando a 16ª turma do curso online de mapas mentais, e eles estão tendo aulas aos sábados, né? Abril tem 5 sábados, a gente só tem aula durante 4 sábados, né? Porque a gente pula o sábado da Páscoa aí, do sábado de Aleluia. E na terceira parte é a minha comunidade, que então eu falo, mapas mentais, acho que o criador da técnica, ele falava no processo de alfabetização mental, né? Uma outra forma de você organizar aí as suas informações. Então, para continuar nesse processo de desenvolvimento, vem como bônus nesse pacote a primeira anuidade do curso online de mapas mentais, que aí durante um ano eu acompanho, a gente tem, né, outros workshops pontuais, já tivemos sobre como aprender inglês através dos mapas mentais, como né, fazer essa identificação das palavras-chave, como montar um plano de aula para professores, docentes, palestrantes. Então, tudo isso, né, eu falo, é o básico, porque eu acho que tem muito mais, né? Eu mesma faço mapas mentais há 27 anos e há 22 anos eu me profissionalizei, né? Tenho 2 certificações internacionais e sou apaixonada por essa técnica, né? Tenho aqui alguns dos meus mapas aqui no meu cenário e amo compartilhar, conhecer pessoas, entender, né, sobre as suas especialidades. Aqui no YouTube você encontra também esse encontro com a advogada Natasha Sima, falando sobre compliance, a Lisa Dossi, que é especialista em finanças, então ela tem uma mentoria sobre investidoras de elite. Nós também tivemos com uma nutricionista especialista em diet, sobre bolos, doces, né, chocolates, zero açúcar para quem é diabético ou quem é fit. Então, tem vários conteúdos com, nossa, inúmeros especialistas. E, professora Andressa, gratidão aqui por compartilhar esses seus conhecimentos. Achei fascinante essas informações, e que maravilhoso é esse e-book. Então, ó, se você é professor de educação infantil ou conhece alguém que é professor, indique esse e-book da professora Andressa, que, olha, vai poder se inspirar e vai poder ter aí muitos exemplos de esse negócio de adestramento. Não é para crianças, é para cachorro. Não, não é para criança, não é para ninguém, né? Nem para criança, Oferecer nem para adultos, né? mensagem Isso. final. O que a professora Andressa gostaria de falar aqui no nosso encerramento? Eu quero agradecer, né, o convite. Se tiver aí uma outra oportunidade, eu vou aceitar, porque eu gostei muito de participar, né? E espero também que as pessoas que acessam, né, elas aproveitem muito essa diversidade aí de conteúdos que tu estás trazendo, né? Eu achei a ideia, assim, genial. Obrigada. Então agradecemos a todos que estão aqui nos assistindo. Gratidão mais uma vez por ter aceito o meu convite. E a gente se vê na próxima quarta-feira, toda quarta, às 15, aqui no YouTube. Um beijo!